poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos chegando aqui no seu receptor, no seu dispositivo, através dos podcasts, com mais uma edição do nosso programa aqui em poucas palavras. E mais uma vez, agradecendo a sua audiência, não apenas no Brasil, mas ao redor de todo o planeta. E a gente tem hoje uma pergunta gravada também de uma pequena ouvinte do nosso programa lá em New Jersey. Já a gente fala, mas antes, pastor, como vai? Natsa Matias, queridos ouvintes, a todos a paz do Senhor, obrigado pela audiência, obrigado pelo seu trabalho, dedicado, Natsa, atencioso, que é a razão desse programa continuar sendo uma bênção, né, na vida de tanta gente. Ok, obrigado pela deferência, mas sabemos que os comentários aqui enriquecem isso aqui. Às vezes eu fico caladinho, o pessoal quer ouvir. É porque é o seguinte, Natsa, os comentários só são bons se a pergunta for boa. E quem escolhe as perguntas é você, né? Tá bom então. Agradeço. Vamos lá então com a pergunta hoje, pastor, da Milena. Ela vai fazer a pergunta aí para nós. Olá, meu nome é Milena, tenho 12 anos, moro em New Jersey, Estados Unidos, e eu tenho uma dúvida que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Eu tenho uma dúvida no que João quis dizer com isso. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então o que ele quis dizer, o que João quis dizer, foi que só Jesus que está no céu, que depois da morte ninguém vai diretamente para o céu. Então, pastor Augustus, essa é a pergunta da Milena, lá de New Jersey. Ela está enviando, né? E achei legal, como eu estava falando, deve estar um tempinho lá nos Estados Unidos tentando formular a pergunta em português, né? Fazendo conflito na cabecinha dela do inglês com o português. Pois é, as crianças, no que parece ser a faixa de idade delas, têm uma facilidade enorme, né, de conviver com duas línguas e fazem essa mudança, né, de uma língua para outra, às vezes com muita facilidade, mas sempre dá um trabalhinho, né, achar as palavras corretas. Milena, nossa saudação para você. Thank you very much for your question. Eu não sei se você quer que eu responda em inglês ou português. Não, please, em português. Então vamos lá, Milena. A passagem que você se refere está lá no Evangelho de João, não é? Capítulo 3, no verso 13, quando Jesus diz: Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Milena, tem uma regrinha de interpretação que a gente sempre lembra aqui, e que é uma regra que nos ajuda a compreender passagens que parecem difíceis. Nós tentarmos entender o quadro maior em que aquela passagem foi dita, em que situação Jesus falou o que ele falou, ele estava respondendo ao quê, ele estava tentando reagir a alguma situação em particular. E quando a gente faz isso, é a mesma coisa de montar um quebra-cabeça. Eu não sei se você gosta de quebra-cabeça, mas eu gosto de quebra-cabeça, minha esposa muito mais e meus filhos muito mais ainda. Então, eu aprendi uma técnica com minha esposa que eu sei que é o óbvio, né? Dá a dica, porque eu gosto também desse negócio, mas dá um trabalho. A gente, quando pega aquelas peças e vai montar, a gente sai procurando aquelas que com certeza formam a moldura, né? Que são aquelas peças que têm um lado reto, né? E quando a gente encontra aquelas que têm uma quina, né? Então a gente já sabe que encontrou uma das pontas do quebra-cabeça. Primeiro a gente monta a moldura. E ali dentro da moldura nós vamos começar a encaixar as peças. Fica muito mais fácil você começar primeiro com a moldura, que aí você limitou, não é? Você estabeleceu os limites, não é, do quadro, e ali dentro você vai encaixar as peças. Então essa primeira regra quer dizer mais ou menos isso, ou seja, cada texto tem que ser examinado à luz do seu contexto, ou seja, o que é que vem antes e o que é que vem depois. Então quando a gente lê antes dessa passagem, né, o que é que Jesus estava dizendo, nós vamos encontrar aquele famoso episódio de Jesus sendo visitado por um homem chamado Nicodemos, que era um líder religioso dos judeus.
E ele veio procurar Jesus de noite. E ele trazia algumas inquietações na sua alma, no seu coração. Ele se perguntava se Jesus de fato seria o Messias. Chegou mesmo a dizer, né, que ninguém podia fazer os sinais que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Aí Jesus lhe dá uma resposta surpreendente, né, que ele muda de assunto. Parece mudar de assunto, né? E que o Nicodemos não esperava, né? Jesus disse: em verdade te digo, estou lendo aqui o verso 5, na verdade é o verso 3, que ele falou isso 2 vezes. No verso 3 foi a primeira vez, Jesus disse, respondendo, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E mais adiante Jesus repete, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. E aí Nicodemos entra em parafuso, né? E a pergunta de Nicodemos para Jesus é essa, mas como pode suceder isso? Como pode acontecer esse tipo de coisa, né? Como é que alguém, sendo velho, pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Essa foi a pergunta, a reação de Nicodemos à palavra que Jesus tinha dito. E Jesus então começa a responder com um questionamento, né, para o Nicodemos. Tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não compreendes estas coisas, então eu vou te explicar estas coisas. Só que antes disso, Jesus vai estabelecer a sua autoridade para poder falar dessas coisas que aquele mestre em Israel não sabia. E a autoridade que Jesus apresenta para falar das coisas do céu, das coisas espirituais, porque aqui tem um trocadilho, Nathan, que não aparece muito no português. Quando Jesus diz aqui, lá no verso 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. No grego, literalmente, é se alguém não nascer do alto. Pode ser traduzido dessa forma, não é? Se alguém não nascer do alto, ou seja, se alguém não passar por esse nascimento cuja origem é do alto, ou seja, lá do céu. O que Jesus estaria dizendo é se alguém não nascer do céu, não é? Se esse nascimento celestial, alto, né? Se não houver esse nascimento celestial, a pessoa não pode entrar no reino dos céus, não é? Então, poderia ser traduzido dessa forma. Então, por que Jesus sabe disso? Por que ele fala sobre isso? E aquele mestre em Israel não sabia disso? Porque Jesus veio do céu, né? Ele veio de lá. Então, é por isso que ele diz aqui, ele diz assim no verso 12, se tratando de coisas terrenas, vocês não me creem? Como crerão se eu falar das coisas do céu, das coisas celestiais? E por que Jesus pode falar das coisas do céu? Por que ele diz que uma pessoa tem que nascer do alto, né? Nascer de novo? E a resposta é essa, não é que ele veio de lá. Então, o céu aqui, no verso 13, quando ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o céu aqui é a habitação do próprio Deus, é o local onde o próprio Deus habita. Não é o local onde os homens vão depois da morte, mas é a própria habitação de Deus. E Jesus sabe dessas coisas porque ele é Deus. É outra forma de Jesus dizer, eu sou Deus, por isso eu posso falar a respeito dessas coisas com toda propriedade. Com toda a plenitude do que significa. Ele tem o conhecimento pleno a respeito destas coisas. Então, se você entender que céu aqui não é o lugar para onde as pessoas vão depois da morte, mas é o local da própria habitação de Deus, é o domínio de Deus, é onde ele se encontra, né, que é até difícil para a gente falar isso, porque a gente tem que falar de Deus em termos espaciais, e a gente sabe que Deus é espírito e está em todo lugar, mas é que a Bíblia usa essa linguagem, né, para poder se comunicar conosco, né? Fala de Deus em termos espaciais, geográficos, volumétricos, né? Mas a gente sabe que Deus é espírito, não está contido em lugar nenhum e ele está em todo lugar. Mas para efeito de entendimento, céu é o local da habitação do próprio Deus, onde ele habita, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade existe por si. O céu se refere a isso aqui nessa passagem. Então, é isso o significado da passagem. Então, vamos repetir. Jesus diz, Nicodemos, você tem que nascer do alto. Aí Nicodemos diz, não estou entendendo nada. Não é? Aí Jesus diz, mas você é mestre em Israel, não compreende? Então eu vou te explicar. E eu vou te dizer porque é que eu sei e você não sabe. É porque eu sou do céu. Eu vim lá de cima.
de onde você tem que nascer de novo, né? De onde Exato. procede esse novo nascimento, né? E com isso Jesus estabelece a sua autoridade como mestre divino, celestial, o próprio Deus entre nós, para nos ensinar a respeito destas coisas maravilhosas. Então, por isso que ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que é um termo que Jesus gosta de usar nos evangelhos para se descrever. Jesus se refere a si mesmo como sendo o Filho do Homem. E aqui, nesse versículo, você tem as duas naturezas de Cristo. Ele se chama o Filho do Homem, é o representante da humanidade, mas ele é também do céu, ou seja, ele é o próprio Deus. Então, por isso, porque ele é o Filho do Homem e ele é Deus, ele pode falar a respeito dessas coisas. Tem uma expressãozinha no final do verso 13, Natsan, que Jesus diz assim, vou ler o verso todo, né, para fazer sentido. Sim. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Essa expressão que está no céu, ela está entre colchetes, porque ela não aparece em alguns dos manuscritos gregos mais antigos que nós temos, e alguns acham que foi algum copista que inseriu essa afirmação. Para garantir, não é, a doutrina da onipresença de Jesus. Sim. Né? Ele subiu ao céu, desceu, mas ele continua sendo Deus. Sim. Então, algum copista teria inserido isso aí. Na verdade, mesmo que fosse original do texto, né, e há evidências de que essa passagem de fato foi uma declaração de Jesus Cristo, o que ele está fazendo é, de fato, ressalvando e salvaguardando a sua divindade. Porque ele disse, eu desci do céu, estou aqui entre vocês, mas isso não quer dizer que eu deixei de ser Deus. Porque sendo Deus, eu ainda permaneço no céu ao mesmo tempo. Somos um. Eu e o Pai somos um. Muito bem. Está aí a resposta para a nossa querida Milena, lá de New Jersey. Já morei um tempinho ali, viu? Naquela região. Então, minha saudação para você. May the Lord bless you and your family. Muito obrigado pela sua pergunta. Espero que tenha ajudado. God bless you, Milena. E Deus abençoe vocês, demais ouvintes. E a gente fica por aqui. Ficamos internacionais. É isso aí. Já estamos, né? Já estamos internacionais. Eu treinei falar esse God bless you aqui um tempo. Eu vi que você passou uma meia hora aqui treinando. Tá bom. Gente, obrigado pela audiência, obrigado, pastor, obrigado, Milena. E os pais dela, né, que fizeram questão de que ela enviasse, estava com dúvida e enviou aqui essa pergunta para o programa Em Poucas Palavras. Continuem assim, incentivando seus filhos a saberem respostas às questões bíblicas, ao invés de ficarem com dúvidas. Deus abençoe a todos vocês, ouvintes. Até o próximo programa. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Da boca dele sai um mais perfeito louvor. Todo aquele que não se tornar igual a um desses pequeninos jamais poderá, enfim, entrar no reino dos céus. Vinde a mim, as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Cristo chama as criancinhas, como chamou a Samuel. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Da boca dele sai um mais perfeito louvor. Todo aquele que não se tornar igual a um desses pequeninos jamais poderá, enfim, entrar no reino dos céus. Vinde a mim, as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Natsan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.